Quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Mas, irmãos e irmãs, vamos aproveitar aqui para fazer uma catequese. Eu vou tentar ser bastante breve, porque eu acredito que ela é bem importante. Essa fala de Jesus sobre a incoerência entre palavras e ações, e até mesmo entre algumas ações e coração, ela precisa entrar na nossa cabeça numa compreensão sobre dois tipos de ação que o Espírito Santo pode ter em nós. Você percebeu nessa fala de Jesus uma coisa meio estranha, tipo, estamos falando de juízo final, estamos falando de salvação e condenação, e tem pessoas dizendo: nossa, mas foi em seu nome que fizemos milagres, foi em teu nome que fizemos isso, e por que estamos aqui de fora? Então, presta bastante atenção nisso. Existem dois tipos de dons do Espírito Santo. Existem os chamados dons ordinários e os chamados dons extraordinários. Quais são os dons extraordinários? São os que não são ordinários. Então, são aqueles dons gritantes, né? Então, por exemplo, um dom de fazer milagres. Por exemplo, um dom de curas. Existe isso. Isso é real, certo? Eu já presenciei situações onde falei: cara, isso aqui não existe, não tem lógica. Então, assim, conhecia um monge em São Paulo, chamava Eugênio, que ele fazia uma missa. Depois da missa tinha um momento de cura que você via coisa assim, que você falava: isso aqui não existe, pelo amor de Deus. Isso é um dom extraordinário, certo? Os dons que nós chamamos dons carismáticos, todos eles são extraordinários. São extraordinários por quê? Porque eles não estão em todos nós. Você não é obrigado a tê-los e não necessariamente você vai tê-los. Deus escolhe aqueles que Ele quer prestigiar com esses dons. E existem os chamados dons ordinários. Ordinário não é pejorativo não, tá? É porque é comum a todos. Quais são os dons ordinários? Aqueles 7 que você está acostumado a ouvir. Viu eles lá pendurados nas paredes no dia do crisma. Fortaleza, conselho, sabedoria, amor de Deus. Qual a diferença desses dons? Os dons extraordinários, eles atuam e eles não dependem da santidade do sujeito. Presta bastante atenção nisso, né? A pessoa, ela recebe um dom extraordinário de Deus. E esse dom extraordinário não é para ela, é para os outros. São Paulo deixa muito claro isso na sua carta aos Coríntios. Então, se eu tenho um dom de cura, eu nunca vou usar ele para curar uma unha encravada minha. Eu não vou dar conta de curar uma dor de cabeça com o meu dom de curas. Não é para mim, é para os outros, para a comunidade. Mas eu posso ajudar uma pessoa que tem aí uma paralisia, um câncer, a ser curado. Então o dom é para os outros. E exatamente por ser para os outros, Deus não quis que a minha podridão obstacularizasse a ação dele. É claro que se eu estiver vivendo uma vida de santidade, esse dom talvez possa ser bem potencializado. Mas ainda assim, eu nos meus pecados, na minha miséria, vivendo a vida louca, eu posso ainda ser um instrumento de Deus para fazer o bem a muitas pessoas, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Presta bastante atenção nisso. Por que isso é importante? Porque talvez você vai conhecer uma pessoa que tem um dom, tem alguma coisa extraordinária, e você quer identificar aquilo com santidade. Não se identifica. Pressupõe-se, mas não se identifica. Já que a pessoa tem dons tão extraordinários, seria interessante que ela buscasse viver essa santidade de maneira muito mais eficaz. Agora, os dons ordinários, estes dons não são para a comunidade, são para você.
são para a comunidade indiretamente. Vamos supor que você aí tem um dom da fortaleza e um dia acaba sendo um mártir. A fortaleza te ajudou a ser mártir. Ela serviu para a comunidade indiretamente, ou seja, como testemunho. Mas foi para você esse dom. Os dons ordinários, eles são para você e eles pressupõem santidade. Eles não funcionam sem santidade. Tem gente que está com esses dons do Espírito Santo engaiolados aí dentro do coração, e diga-se de passagem, você recebeu eles no dia do batismo, tá? Não foi no dia da crisma. No dia do batismo você os recebeu. No dia da crisma eles devem estar transbordando, se você viveu a fé como deveria ser vivida naqueles 13, 14 anos de intervalo. Mas os dons ordinários, se você não buscar uma vida de santidade, de dedicação com Deus, não vai acontecer nada com você. Esses dons nunca vão funcionar. Esses dons nunca vão gerar nada. Por isso que as pessoas vivem, às vezes, a fé católica e permanecem numa igreja anos, décadas, e a coisa não flui, a coisa não emplaca, não anda, não sai do lugar, fica ali, um enguiço, a vida inteira, a mesma coisa. 40 quaresmas nas costas, a pessoa nunca converteu, faz cerco de Jericó todo mês, não converte. Tá na missa toda semana, não converte. Confessa, não converte, porque você não está procurando ali uma intimidade que faça com que aqueles dons que estão dentro de você transbordem, floresçam e gerem frutos, e frutos de santidade, ao ponto de você um dia poder, como São Paulo, dizer: não sou eu, é Cristo que age em mim. Então, por isso, distinga bem esses dons, tá? Os dons ordinários, você precisa dele para a salvação. Você precisa deles para o céu. Os extraordinários, você não precisa. Porque se nós dependêssemos dos extraordinários para a salvação, Deus era obrigado a dá-los para todos, e não deu. Então ele deu para alguns. Esses que os receberam, que tenham consciência da importância desses dons, coloquem eles a serviço da comunidade e criem vergonha na cara e vivam a santidade, porque vocês foram um objeto de predileção de Deus para uma missão. Agora, você que talvez não tenha nenhum dom extraordinário, saiba que os seus ordinários não podem ficar engaiolados dentro de você. Eles devem ser trabalhados. Você vai vivendo a santidade e esses dons vão florescendo e derramando. Mas sem santidade não vai acontecer nada. Então, por isso, se ouvirmos palavras duras como essa de Jesus: Senhor, foi em teu nome que fizemos milagres, foi em teu nome que fizemos prodígios extraordinários, e vamos ficar de fora? Vai, porque não viveu a santidade. Então não é que o dom extraordinário deixou aquela pessoa na perdição, mas o dom extraordinário, desamparado de uma santidade, pode sim significar um peso muito grande para aquela pessoa, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.